Boa noite, filhinhos e filhinhas de Deus. Chegou o momento de todos vocês conhecerem a verdade e entenderem quem é Jesus. Pois, como eu tenho dito em outros vídeos, que toda a Bíblia Sagrada ela tem 1188 capítulos. E todas as Bíblias também têm 20.739 versículos. Como já li toda a Bíblia Sagrada, eu resolvi falar a verdade para todos vocês. Quem é Jesus? Filhinhos e filhinhas de Deus. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 16 e 17, que vou ler agora, que vocês vão entender quem é Jesus. Fiquem até o final para que vocês entendam e compreendam, filhinhos e filhinhas de Deus. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Assim houve 14 gerações, desde Abraão até Davi, 14 desde Davi, até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias, também houve 14 gerações. Jesus é o Messias. Quero que vocês fiquem até o final assistindo esse vídeo. Agora o mesmo livro de Mateus, capítulo 2, versículo 4 e o versículo 23. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. E ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito: o Messias será chamado de Nazareno. Meus irmãos, agora vocês vão entender por completo. Assistam até o final. O mesmo livro de Mateus, capítulo 16, e o versículo 16 e o versículo 20. Como prometi que vou falar tudo, porque o profeta, ele fala tudo que Deus mandar. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Estão gostando de conhecer a verdade? Agora vocês vão saber quem é Jesus. Ele é o Messias, o Filho de Deus. Fiquem até o final. O
mesmo livro de Mateus, capítulo 22. Capítulo 22. E o versículo 42 e o 45. O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi. Responderam eles. Responderam eles. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? O mesmo livro de Mateus, capítulo 23, versículo 10. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. É Jesus o Messias. Oh, glória! O mesmo livro de Mateus, capítulo 26, versículo 68. Diziam: ei, Messias, adivinhem para nós quem foi que bateu em você. Agora o livro de Marcos, capítulo 8, e o versículo 29. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Mesmo livro de Marcos, capítulo 14, versículo 61. Mas Jesus ficou calado e não respondeu nada. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: você é o Messias, o Filho do Deus bendito? E o versículo 62, para acrescentar, ele diz: Jesus respondeu: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo com as nuvens do céu. Jesus afirma que ele é o Messias, o Filho de Deus. Filhinhos e filhinhas, agora leia junto comigo aí, você com a sua Bíblia e eu com a minha. O livro de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Hoje mesmo na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. O mesmo livro de Lucas, capítulo 9, versículo 20. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: o Messias que Deus enviou. Querem mais? Fique até o final, que agora vocês vão saber toda a verdade da Bíblia Sagrada, quem é Jesus. O mesmo livro de Lucas, capítulo 20, versículo 41 e 44. Em seguida, Jesus perguntou a eles: como se pode dizer que o Messias é descendente de Davi? Se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Aleluia! Glória a Deus. O mesmo livro de Lucas, capítulo 22, versículo 67. Então lhe disseram: diga para nós se você é o Messias. Ele respondeu: se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. Eram incrédulos, não queriam receber o Messias, que é Jesus. Mesmo livro de Lucas, capítulo 23, versículo 35. O povo ficou ali, olhando, e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias, que Deus escolheu. Povo incrédulo, mesmo na cruz, pagando alto preço por nós, ainda não queriam acreditar que ele era o Messias, o enviado de Deus, o Filho do Senhor nosso Deus. Agora o livro de João, capítulo 3, versículo 28. Vocês são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Que é João Batista falando para os incrédulos que ele não era o Messias, mas ele foi enviado adiante dele para dar a iniciativa do Evangelho, qual Jesus iria vir
para dar a continuidade do Evangelho quando João Batista foi preso e decapitado na prisão. O mesmo livro de João, capítulo 4, versículo 25 e 26. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. Então ele é chamado de Cristo, mas não é Messias. Cristo é Cristo, Messias é Messias, o Filho de Deus. Aqui Jesus está afirmando para a mulher samaritana que ele é o Messias, o Filho de Deus. É ele que está falando com ela. O mesmo livro de João, capítulo 7, versículo 26 e 27, 31 e 41 e 42. Vejam, ele está falando em público e ninguém diz nada contra ele. Será que as autoridades sabem mesmo que ele é o Messias? No entanto, quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é. E nós sabemos de onde este homem vem. Porém, muitas pessoas que estavam na multidão creram nele e perguntavam: quando o Messias vier, será que vai fazer milagres maiores do que este homem tem feito? Ninguém vai vir mais, porque ele já veio. Ninguém vai vir mais, Deus não vai enviar mais ninguém para vir pregar o Evangelho, porque nós somos os últimos pregadores da história da humanidade. Ele já veio e já fez pregadores, líderes e mestre. Ele escolheu para ensinar o povo. Somos nós. E eu estou aqui falando toda a verdade para todos vocês. Porque eu aprendi. E agora eu estou passando para todos vocês compreender a verdade. Saber que Jesus ele é o Messias, o Filho de Deus. Outros diziam: ele é o Messias. E ainda outras pessoas perguntavam: mas será que o Messias virá da Galileia? As Escrituras Sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Ele já nasceu. É ele o Messias. Ele nasceu em Belém. Ele é o Messias. Nasceu em uma manjedoura. Nasceu lá. Perdão, ele foi colocado em uma manjedoura, porque não tinha lugar para ele. Foi rejeitado desde o seu nascimento. No mesmo livro de João, capítulo 11, versículo 27.
Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Quem falou isso? Foi a irmã de Lázaro, que estava morto há 4 dias, já fedia. Mas Jesus foi lá e mandou remover a pedra e chamou ele para fora. Ele é o Todo-Poderoso. Ele manda em todos e em todas as coisas. Tudo obedece a Ele. No mesmo livro de João, capítulo 20, versículo 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida por meio dele. Se você não crê, não tem vida. Só tem vida por meio dele se você crê, acreditar, agora que está conhecendo toda a verdade. Toda a verdade está sendo revelada para todos vocês hoje, agora. E também, meus filhinhos e minhas filhinhas, vou falar também filhinhos de Deus e filhinhas de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, agora vamos ler junto o Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, versículo 36. Vamos lá. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Em Atos capítulo 3, versículo 18 e o versículo 20. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelo profeta, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. E também para que temos de nova força espiritual venham do Senhor e ele mande Jesus que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. E Atos dos Apóstolos também, capítulo 4, versículo 26 e o 27. Os seus reis se prepararam e os seus governantes se juntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nesta cidade com os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus, o teu
dedicado servo que escolheste para ser o Messias. Ele é o Messias. Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E também em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. Vamos lá. E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Eram os apóstolos que ensinavam o tempo todo que Jesus era o Messias, o Filho de Deus vivo, o Todo-Poderoso. E vocês agora vão ensinar o quê? Vai negar que Jesus não é o Messias? Estou falando todo o conteúdo da Bíblia Sagrada para vocês entenderem que ele é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. E também em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 22. Vamos lá. O profeta fala tudo. Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco sabiam o que dizer. Não sabiam o que dizer. Os judeus que moravam na cidade de Damasco não sabiam o que dizer. Ficaram todos calados. Ficavam calados. Aceitavam a pregação de Saulo. Porque foi homem aprovado por Deus. Homem aprovado por Deus, escolhido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ou melhor dizer, o Messias, o Salvador da humanidade. E quando ele pregava que Jesus, ele é o Messias, o Salvador da humanidade, o Filho de Deus, o povo acreditava. E ficava todos atônitos pelo conhecimento de Saulo. E o capítulo 17, versículo 3 de Atos dos Apóstolos. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias, o Filho de Deus. Você pode dar glória a Deus aí? Porque está conhecendo toda a verdade? Ainda tem mais. Continue assistindo até o final. E o mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 5 e versículo 28. Depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias. Pois Apolo, com argumentos fortes,
derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas escrituras sagradas que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Quer mais? Fica assistindo até o final, ainda tem mais. Ainda tem mais. E agora, filhinhos e filhinhas de Deus, vamos ler junto a carta de 1 João. A carta de 1 João. Capítulo 2, versículo 22. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. E quem diz isso é o inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. É todo aquele que negar que Jesus ele não é o Messias, ele é inimigo. Ele é inimigo do Pai, que é Deus, inimigo do Espírito Santo e inimigo do Filho de Deus, o Messias. A carta de 1 João, capítulo 5, versículo 1. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Todos nós somos. Somente aqueles que creem e acreditar que Jesus ele é o Messias são filhos de Deus e irmãos de Jesus. Amém, igreja? Você que está assistindo aí? E agora, filhinhos e filhinhas de Deus, vamos ler, você aí e eu aqui, juntos, você com a sua Bíblia, que eu sei que você pegou a sua Bíblia para ir acompanhando até o final, correu depressa, e agora vamos ler agora para provar para você dentro da Bíblia Sagrada. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Então, o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu, e Deus reinará para todo o sempre. E agora vamos ler o capítulo 12 de Apocalipse, versículo 10. Então, houve uma voz forte no céu, que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias, que ele escolheu, mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Perdeu o diabo. Não tem mais poder para nada.
Ele está com tanta ira, com tanto ódio, com tanta raiva, que chega a estar bufando pelas ventas, querendo nos matar, mas não consegue porque nós estamos agora com o Messias, o Filho de Deus. Ele é quem tem todo o poder agora sobre nós. Sobre nós é Ele, o Messias, o Filho de Deus. E agora, filhinhos e filhinhas de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, eu deixo para que todos vocês meditem e pensem muito bem melhor. Se querem voltar, todos vocês agora que se afastaram da presença do Senhor nosso Deus, se querem voltar ou se querem continuar a viver a vida que vocês ainda escolheram para viver depois. Se querem voltar, volte logo, enquanto é cedo. Livro de Marcos, capítulo 16, 15 e 16. Vamos lá, vou ler. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ele mandou o povo, os seus primeiros apóstolos, e agora somos nós, a pregar o Evangelho e provar para o povo, aqueles que iremos pregar, que ele é o Messias, que Jesus é o Messias, o Salvador de toda a humanidade. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, eu já deixo aqui para vocês e para todos vocês que estão assistindo a paz de Deus e o amor de Deus e a paz do Messias e o amor do Messias, chamado de Cristo Jesus, para todos vocês. Amém? Fiquem com Deus e com seu Filho, o Messias.